uma parte considerável das populações evangélicas, porque há muitas denominações, os evangélicos são muito complexos, temos que ter muito respeito, não podemos reduzi-los em nenhuma circunstância. Mas há uma parcela considerável de pessoas que moram nas periferias, nas comunidades, nas áreas mais pobres. E há muitas mulheres. E é uma coisa importantíssima, isso tem que ser dito, uma coisa importantíssima nas comunidades evangélicas. Pedro, o lugar no Brasil onde há mais liderança negra é nos templos evangélicos. Sim. Tanto que o Bolsonaro pega isso para tokenizar os movimentos antirracistas. Esses caras não são antirracistas de verdade. Eu tenho o Hélio Negão aqui comigo, eu tenho o pastor fulano de tal que é afro, eu tenho todas as pessoas dos morros. Os caras... isso é uma coisa que a esquerda precisa entender isso. Quando a gente fala que a extrema-direita é populista, a gente está falando, sobretudo, que ela é popular, gente. Esse é o maior problema. Mas o Lula também é popular, mas o Bolsonaro está indo por esse caminho, né? É isso. E o mais importante, é um enorme mérito das igrejas evangélicas que é uma parte considerável das suas lideranças seja de pastores e de pastoras negros e negras. Claro. A sociedade brasileira não conseguiu fazê-lo, eles fizeram. Então tem algo muito importante. Então, há muitas mães evangélicas com quem os filhos ficam. Muito mais produtivo do que tentar fazer acordo com lideranças evangélicas. Sabe o que seria muito mais efetivo? Um programa em todo o país. Creche Brasil. Imagina, nós temos 5 mil municípios. Há muitas, e o Brasil tem uma grande vantagem que eu acho que o governo não tem aproveitado, Pedro. É o seguinte: só tem uma instituição federal que está presente, já de forma estruturada, muitas vezes precária, mas presente, é a escola pública. A escola pública muitas vezes tem goteira, o quadro negro já não existe, as carteiras estão quebradas, mas o prédio lá está. Isso quer dizer, Pedro, que, por exemplo, você poderia ter um programa que tanto envolveria PAC, investimento do governo, emprego direto para as pessoas. Mas imagina, Pedro, o que significaria para o povo brasileiro? Creche Brasil, multiplicar creches em todo o país, de modo que as mães, as evangélicas e as não evangélicas, católicas, umbandistas, espíritas, ateias, não importa. Muito mais importante do que imaginar que eu vou encontrar líderes, que eu vou convencer o Arthur Lira, é trabalhar com a base. Durante os 6 anos do governo do López Obrador, o salário mínimo no México cresceu em poder real de compra 110%. O peso em relação ao dólar, olha isso, Pedro, que eu vou dizer agora, o peso mexicano em relação ao dólar valorizou-se 20%, não há outro caso na América Latina. Então, veja, 6 anos do governo López Obrador, contato permanente com a base. Ele fazia uma coisa todas as manhãs que isso foi muito controvertido. Era o seguinte, as chamadas manhaneiras, que traduziam seriam alvoradas. O López Obrador é um obcecado. Ele fez durante 6 anos, eu vou dizer para você o número de coletivas que ele fez, você não vai acreditar. Ele fez, durante 6 anos, sempre às 7 horas da manhã. Puta, cedo pra burro. Por isso, manhaneiras, alvorada. E você vê o López Obrador às 7 horas da manhã, é evidente que ele já acordou há muito tempo, que ele já está trabalhando. Os jornalistas estão quase dormindo, ele já está lá todo lépido, sererepe. E para poder entrevistá-lo, para receber as notícias mais importantes do governo, comunicados, informes, só às 7 horas da manhã no Palácio, com as manhaneiras, 1.500 coletivas. É muito controvertido, muitos criticaram pelo excesso. Mas o que ele conseguiu fazer com isso, Pedro? É algo que no México poucas pessoas entenderam. Me acompanha, Pedro. Muitas vezes nós somos pautados o tempo todo pela extrema-direita, não é verdade? Exato. E pautados também por uma outra coisa que eu considero imbecil, professor, que usaram isso contra o Lula e ele caiu nessa, infelizmente. Audiência. Às vezes você ter uma audiência baixa não tem problema, gente. A questão é a constância. Se você faz 1.500 manhaneiras, é claro que você vai conseguir se destacar. E, Pedro, se você faz às 7 horas da manhã, o que fez o López Obrador? O López Obrador sofreu em 2006, em 2012, em 2018, ele sofreu um ataque de fake news muito superior ao que o presidente Lula sofreu. Se você acreditar que isso é possível.
Uhum. Ele passou a vida inteira tendo que justificar fake news ou tendo que responder aos ataques que ele sofria. Ele chegou à presidência, sabe o que ele fez? Ele tomou uma ação política, que é a seguinte: eu, como presidente, não serei pautado, eu vou pautar. Porque se às 7 horas da manhã o López Obrador convoca as mañaneras e diz, como ele disse, vou ser a quarta transformação, que é uma coisa inacreditável, porque na história mexicana há 3 transformações: independência, 1810 e 1821. Assim, qualquer pessoa no México concorda que essa é a história mexicana. 3 transformações: a independência, 1810 a 1821, de colônia para país independente, uma longa guerra. Benito Juárez, que é o político ainda hoje mais admirado do México, que introduz o liberalismo no México, separa a Igreja do Estado com a Constituição de 1857 e dá início ao México moderno. Segunda transformação. Terceira transformação, a Revolução Mexicana de 1910, que é a primeira grande revolução social do século XX, que antecede a Revolução Russa. O López Obrador convocar a imprensa e dizer: este será o governo da quarta transformação, é muita coragem. Ele está colocando o pescoço na corda, ele está dizendo: eu tenho que fazer uma transformação real deste país. Qual era um dos princípios básicos da quarta transformação? É levar adiante o que nenhuma transformação anterior tinha feito: a efetiva inclusão do povo no orçamento, aquele estava esperado no presidente Lula. Em 6 anos de governo, você sabe quanto que ele conseguiu investir na área social? Quanto, professor? Redistribuição de renda e programas muito efetivos, como, por exemplo, o que o governo brasileiro está fazendo agora, ele fez, que era a Bolsa para a Educação Básica. 160 bilhões de dólares. Então, ele levou adiante um projeto de alteridade fiscal no sentido de tornar o governo parcimonioso, cortar despesa de judiciário, de legislativo, cortar despesa do executivo, para que o Estado tivesse condições de investir. Pedro, 160 bilhões. De cada 5 mexicanos, 1 está incluído num desses programas. Excelente. 79% das famílias mexicanas, 79% dos lares mexicanos recebem algum tipo de auxílio do governo nesta acepção. Pedro, isso é a melhor maneira de combater fake news. Qual é a melhor maneira de dialogar com as... E não é uma fórmula mágica, né, professor? Eu tô meio cansado de ouvir isso. Porque isso. Bolsonaro faz live, vendeu... Gente, assim, não que não seja importante, eu sou jornalista, eu tenho que cobrir o Bolsonaro também. Mas, assim, a esquerda tá viciada, tá travada nisso, ela só olha... Porque a questão não é só, a gente não pode fazer uma... Especialmente jornalista, a gente não pode fazer câmara de eco, tá, gente? Eu tenho que cobrir o Bolsonaro. Senão eu viro assessor de imprensa do Lula, aí eu subverto completamente meu trabalho. Mas a militância lulista, ela tem que entender que trabalho de rede social leva tempo. Você precisa de tempo, você precisa de ter uma sequência. E é por isso que eu vejo com muito pesar, a ideia do programa do Pimenta com o Lula não era ruim. Não, você podia criticar várias coisas ali, a escolha do jornalista, as perguntas que eram feitas, tudo bem. É parte do jogo, mas não tinha que ter parado. Quando você para retomar, é pior. Não tem, E aqui vamos, como nós sempre falamos, vamos sempre manter a nossa honestidade intelectual. E eu acho que eu tenho alguma autoridade moral para dizer o que eu direi agora, porque lá, naquele momento em que o bolsonarismo era muito forte, em que o Olavo de Carvalho dava as cartas, se teve intelectual público, se teve intelectual brasileiro que veio a público para desnudar o discurso e para dizer com todas as palavras que eram fascistas, eu devo ter sido pelo intelectual público a dizer claramente que era extrema-direita, lá em 2019. Então, acho que eu tenho autoridade moral para dizer o que eu direi agora. Há algo que o Bolsonaro sempre fez que nós temos que aplaudir. O Bolsonaro, em nenhum momento do seu governo, abandonou sua base. Sim. Agora... Ele aumentou a base dele. É assustador isso. Não, mas não é assustador, Pedro, é trabalho. Sim, claro. Ele fez, durante todo o governo, uma live por semana. Uma live tosca. O conteúdo, às vezes, era deprimente. Ele imitou Os caras faziam live no Facebook, não sei se você lembra, João César. Eu lembro muito bem dessa época. Eles não faziam no YouTube, eles faziam no Facebook, de um jeito precário, mas faziam. Celulares vagabundos, mas faziam. O Bolsonaro recebia todos os dias as pessoas no cercadinho. Nós considerávamos ridículo, etc, etc.
mas ele estava com a sua base. O Bolsonaro nunca abandonou a sua base, ele nunca voltou atrás. Agora, quando ele se tornou inelegível, quando a prisão se torna iminente, qual é o gesto político do Bolsonaro? O gesto político do Bolsonaro, Pedro, só que entre nós dois, ninguém nos escutará, é correto. Claro. Ele está recorrendo à base. Ele está levando pessoas para a rua. Ele não pode fazer outra coisa. E vamos ser honestos, Lula fez a mesma coisa. Claro, então, claro. Lula fez esse é o correto. Você vai lá e você fala da base. Mas é o que está faltando. Então, eu acho que nós precisamos de alguns projetos, porque, por exemplo, quando o López Obrador diz este será o governo da quarta transformação, ele literalmente coloca uma corda no pescoço. Claro. Porque ele está colocando a barra, como se diz, lá em cima. E ele terminou os 6 anos de governo com 60% de aprovação. De novo, ele ganhou em 2018 com aproximadamente 53%, 54%. Ele terminou o governo com 60% de aprovação. Qual foi a porcentagem da vitória da Cláudia Sheinbaum? Pedro, 60%. É extraordinário, não é? É a base. Mostra que quando você governa, você não pode... O erro do Bolsonaro, vamos lá. O erro do Bolsonaro é que ele governou apenas para a base. É um erro. O grande acerto do presidente Lula, nos 2 primeiros governos, é que ele manteve contato com a base e dialogou com quem não votava nele. Sim. É isso que tem que ser feito. Isso que um presidente republicano faz. Mas você não pode imaginar que apenas com acordos lá de Brasília, com Arthur Lira, et caterva, que você substitui a base. Você não substitui a base. E tem uma coisa que nós não podemos esquecer. Por exemplo, nenhum de nós, em nenhuma circunstância, deixará de votar no candidato progressista. Sim. Me expresso mal. Nenhum de nós, não há nenhuma possibilidade na face da Terra de que eu venha votar no Tarcísio de Freitas. Não há essa possibilidade. Mas, não no meu caso, mas há muitas pessoas progressistas que jamais votarão no Tarcísio de Freitas, mas podem se sentir desestimuladas para votar em 2026. É o grande drama do Partido Democrata nos Estados Unidos. Quem vota no Partido Democrata jamais, em nenhuma circunstância, votará no Donald Trump. Isso. Mas, decepcionado com a atitude do governo Biden diante do genocídio em Gaza, pode não ir na eleição votar. Fala, pessoal da Folha Democrata, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor aqui do site e do nosso canal do YouTube. Nós estamos passando por uma mudança dentro do nosso canal do YouTube e a gente precisa muito que vocês contribuam no folhademocrata@gmail.com, que é o nosso Pix, porque nós estamos desmonetizados e as lives continuam precisando da contribuição do público para a gente poder manter os trabalhos meus, dos sócios e dos nossos editores de vídeo. Nós temos uma pequena e aguerrida equipe de guerrilha. Qualquer contribuição, em qualquer horário vocês podem contribuir. Nas lives a gente vai continuar pedindo a contribuição de todos vocês, mas a gente faz um apelo especial em vídeo para que vocês se sensibilizem com o nosso trabalho, com as reportagens e com as lives que a gente grava. Tudo em nome de vocês terem uma boa informação, gente. Até mais. Tchau, tchau.